Em uma pequena aldeia, um grupo de pessoas se reuniu para ouvir a verdade de Deus. As pessoas buscavam esperança e orientação em meio a tempos difíceis. Mas nas sombras, alguns buscavam aproveitar-se da fé do povo para seu próprio benefício. Vocês que tentam enganar o povo de Deus, fazendo declarações falsas em nome do Todo-Poderoso, ou afirmando ser profetas de Jesus Cristo com o intuito de desviar o público, devem saber que suas más obras não ficarão impunes. Segundo a Bíblia, em Atos 13, 6, 12, é relatada a história de um feiticeiro e falso profeta chamado Bar-Jesus. Lá se encontraram com um feiticeiro judeu e falso profeta chamado Bar-Jesus. Este Bar-Jesus era assistente do procônsul, Sérgio Paulo. O procônsul desejava ouvir a palavra de Deus, mas Elimas, o feiticeiro, se opôs a eles e tentou afastar o procônsul da fé. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos em Elimas e disse: "Filho do diabo e inimigo de tudo o que é justo." Ele continuou dizendo: "Você está cheio de todo tipo de engano e astúcia. Você nunca deixará de perverter os caminhos retos do Senhor?" Então, Pablo afirmou com autoridade: "Agora a mão do Senhor está contra você." De repente, Elimas ficou cego e não pôde ver a luz do sol por um tempo. Assim se cumpriu a advertência divina para aqueles que enganam em nome de Deus. Vocês, malfeitores, demagogos e falsos profetas, parem agora e voltem-se para Deus. Somente assim poderão se livrar da ira do Senhor por terem enganado seu povo. O momento de se arrepender é agora. A misericórdia de Deus ainda está aberta para aqueles que abandonam seus caminhos de engano. Deus chama a todos a reconhecer seus erros e voltar para Ele com um coração sincero. A verdade sempre prevalece perante as mentiras e o engano. O povo deve estar alerta e discernir entre os verdadeiros servos de Deus e aqueles que buscam desviá-los do caminho reto. As falsas promessas e as declarações enganosas só trarão destruição e sofrimento àqueles que nelas acreditam. Mas a verdade de Deus, revelada em Sua palavra, permanece firme e eterna. Todos devemos aceitar a verdadeira palavra de Deus. Não permitamos que os falsos profetas nos enganem com falsas ensinanças. A Bíblia nos chama a ser zelosos e vigilantes. Recordemos que a justiça de Deus não se demora e que cada ato de engano será respondido em seu tempo perfeito. O Espírito Santo nos guia para a verdade e nos ajuda a discernir entre o que é santo e o que é enganoso. A verdade sempre triunfa. Queridos irmãos e irmãs, voltem seus corações a Deus. A salvação está a caminho para aqueles que buscam se arrepender. O amor de Deus é maior do que qualquer engano ou mentira. Ele está sempre disposto a perdoar aqueles que voltam a Ele com humildade. Não se deixem enganar por aqueles que pretendem ser profetas, mas que na verdade só buscam seu próprio benefício. A Bíblia alerta sobre isso. Lembrem-se das palavras de Paulo: "Você nunca deixará de perverter os caminhos retos do Senhor?" A perversão traz condenação. A verdadeira missão de um servo de Deus é guiar o povo para a luz e a verdade, não afastá-lo do caminho santo. Não sigam por caminhos de engano, voltem para a senda do Senhor. O tempo da graça de Deus ainda está aberto, mas não será assim para sempre. É hora de agir com humildade e sinceridade. Não se deixem enganar por falsas promessas e declarações, pois apenas a palavra de Deus é a verdade que nos conduz à vida eterna. A palavra de Deus é a verdade. O povo deve discernir os espíritos e manter-se firme na fé. A oração e a leitura da Bíblia fortalecem nossa alma contra o engano. A Bíblia adverte que Satanás vem disfarçado como anjo de luz, mas suas obras são de engano e destruição. Mantenham-se alertas e vigilantes. Recordemos que Deus vigia e julga com justiça. Nenhuma mentira ficará sem ser descoberta diante de sua presença. A justiça de Deus é eterna. Cada ação de engano e maldade será respondida por Deus em seu momento perfeito. A justiça divina prevalece acima de tudo. Devemos pregar a verdade com coragem e amor, sabendo que a verdade liberta e curará aqueles que a aceitam de coração. A verdade liberta. Lembrem-se de que a misericórdia de Deus é infinita, mas Ele também é justo em seu julgamento. Voltem a Ele com arrependimento genuíno. O Espírito Santo nos chama a ser luz em meio às trevas e a denunciar toda mentira e falsidade. A luz sempre vencerá as sombras. O momento de se arrepender e voltar para Deus é agora. Não esperem mais. A porta da graça está aberta para aqueles que desejam entrar. Não permitam que os enganos dos falsos profetas os afastem do caminho da verdade. A Bíblia é clara e contundente em seu ensinamento.
Arrependam-se e voltem-se para Deus. Somente assim poderão escapar da ira divina e encontrar paz em seu coração e em sua alma.